Olá! O Brasil e seu vasto território, historicamente, têm a vocação agropecuária. Mas na hora de vender seus produtos para fora, sempre enfrentou as velhas conhecidas barreiras sanitárias, principalmente de países europeus. Sobre isso eu converso com o professor de Direito Comercial Internacional do Uniceub, Daniel Amin, e com o representante da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura, Jesulindo de Souza Júnior. Antes, vamos assistir a uma reportagem. De um Brasil importador para um Brasil exportador. Essa é a nossa nova realidade. Mas o país tem enfrentado dificuldades para conseguir fazer com que os seus produtos cheguem até o mercado externo. Barreiras sanitárias têm impedido que a carne suína, por exemplo, entre em mercados potencialmente consumidores. O Brasil promoveu recentemente uma rodada de reuniões com a China, Estados Unidos, México e outros países para discutir o controle supostamente excessivo da entrada de mercadorias brasileiras nesses locais. Essa atitude prejudica os setores internos que investiram na produção e que acabam, então, sofrendo prejuízos significativos com a queda das vendas. O governo brasileiro acredita que essa prática pode ser uma proteção comercial velada, ou seja, que os países criam barreiras sanitárias contra produtos estrangeiros para proteger o próprio mercado. Bom, o Brasil sempre enfrentou essas dificuldades na hora de exportar suas carnes, ou agora, com o aumento da produção e desenvolvimento do país, essa dificuldade aumentou? É importante dizer que o Brasil era um importador de carnes. Então, é algo novo para nós, o Brasil ser um país que é autossuficiente em carnes e depois que se converteu em um grande exportador de carnes. O Brasil hoje é o maior player exportador de carnes no mundo. E claro que na medida que o país cresce, que cresce a sua economia, que cresce a sua capacidade de atuação no mercado internacional, crescem também as barreiras, crescem também as dificuldades, as relações com os possíveis importadores, a dificuldade com os produtores desses países importadores, porque eles também se sentem prejudicados e ameaçados pela grande capacidade de produção brasileira. Então, na verdade, tudo isso é decorrente de uma nova atuação do país no mercado internacional, de uma nova posição brasileira no mercado internacional, que vem acontecendo de 15, 18 anos para cá e que vem se fortalecendo e que efetivamente gera dificuldade no mercado internacional. E o que quer dizer, professor Jesulindo, o que é uma barreira sanitária? Quando a gente ouve isso no jornal, a gente imagina assim, bom, eles não querem deixar que a nossa carne chegue lá porque é tão boa, a gente consome. O que é isso? Primeiramente, a gente tem que deixar bem claro a diferença entre uma medida sanitária e uma barreira sanitária. De uma maneira bem geral, a gente pode dizer que uma medida sanitária é aquela que é justificada cientificamente. E uma barreira sanitária é aquela que tem uma exigência a mais do que uma medida sanitária. Então, de uma maneira muito bem simples, o que extrapola a medida sanitária, a gente diz que é uma barreira sanitária. E que é muito difícil definir o limiar dessas duas medidas e barreiras. Então, isso traz uma dificuldade muito grande em definir realmente quando uma medida deixa de ser uma medida justificada e se torna uma barreira sanitária. O que seria essa medida justificada? As medidas seriam válidas. Esse é o ponto. Em caso de uma doença, por exemplo, então, tem um foco de febre aftosa numa região, assim se justifica? Claro que sim. Por exemplo, caracterizado um foco de febre aftosa, caracterizado qualquer espécie de contaminação, por qualquer doença, por qualquer produto, qualquer resíduo, isso seria, resíduo que fosse tóxico à saúde, e isso seria, claro, totalmente justificável a restrição da comercialização de carnes, não só de quaisquer alimentos, advindos daquela região ou daquele país. Agora, o que o colega Jesulindo coloca com muita propriedade é que, às vezes, o que a princípio seria uma mera limitação de comercialização em função de uma medida sanitária de proteção para o importador, se converte em uma barreira. Vai além dos limites mínimos regulados pela lei e, quando vai além desses limites mínimos, poderia, a princípio, ser qualificado como barreira. O que está por trás disso? É a proteção do mercado interno? O que está por trás é, com certeza, uma organização do setor internamente, do setor no país importador, que busca proteção para o seu mercado, e que, claro, a partir daí gera dificuldade e gera uma desigualdade na concorrência entre os agentes dos diferentes estados. Também é importante dizer o seguinte, as pessoas, às vezes, elas confundem, porque o efeito acaba sendo esse. Na verdade, quem exporta não é o Brasil.
Quem exporta são os agentes privados que efetivamente são atuam no Brasil. né? São os produtores, são os De exportadores. forma até individual. Né? Exatamente, são os exportadores, são os frigoríficos. Esses são quem efetivamente exportam. Mas, claro que, em muitas das vezes, essa discussão ela ultrapassa o âmbito do mercado privado, estritamente, e cai efetivamente no âmbito público. Então, o Estado tem que, de alguma forma, apoiar o seu setor para as negociações internacionais, tentando, com isso, a diminuição das barreiras. E nesse sentido, Jesulindo, o que está sendo feito no âmbito do Ministério da Agricultura para conseguir minimizar essas dificuldades, essa negociação, já que nós estamos enfrentando nos últimos meses vários entraves na exportação dos produtos? Bom, o Ministério da Agricultura, ele ao longo desses anos, vem atuando sempre em duas frentes. Primeiramente, as negociações bilaterais, que são os diálogos com o país para tentar minimizar essas barreiras e, da mesma forma, atua nos fóruns multilaterais, que seriam os fóruns que emanam regras internacionais que os países signatários têm que seguir. Então, a gente, com esse trabalho, consegue obter êxito nos fóruns multilaterais e, muitas vezes, adicionalmente, conseguimos bilateralmente acordos que minimizam essas barreiras e, muitas vezes, até eliminam as barreiras para determinados tipos de produtos. Agora, no âmbito da OMC, existe algum recurso jurídico internacional, algum acordo que o Brasil, ou então os produtores de forma individual e particular, podem se valer para tentar resolver isso de forma mais rápida? Eu acho que a gente pode responder isso conjuntamente. Eu vou fazer uma resposta mais generalista sobre a Organização Mundial do Comércio, depois especificamente você fala da questão sanitária, imagino eu, dentro da Organização Mundial do Comércio. Eu fiquei um tempo trabalhando na Organização Mundial do Comércio. Eu trabalhei na divisão legal, na Legal Affairs da Organização Mundial do Comércio. E queria dizer também, naquela sua pergunta anterior, com relação ao Ministério da Agricultura e a atuação do Ministério, eu trabalhei no Ministério 6 anos. E teve uma criação de uma secretaria, que é a Secretaria de Relações Internacionais, de onde advém o Jesulindo, que eu trabalhei lá, e é uma secretaria fundamental para essas negociações de questões sanitárias e fitossanitárias que envolvam o Brasil no mercado internacional. Então, ela foi criada para isso. Efetivamente, ela foi criada para acompanhar as negociações sanitárias e fitossanitárias que envolvam o Brasil e o setor agropecuário brasileiro no mercado internacional. Isso é muito importante, isso ajuda. Hoje eu não sou governo, faço parte do governo, eu estou no setor privado, e eu reconheço, isso é importantíssimo para que apoie a atuação da Secretaria, para que apoie ao setor no mercado e para que ele consiga ampliar a sua atuação e crescimento, etc. Bom, dito isso, a Organização Mundial do Comércio, muita gente questiona. Eu sou um professor de Direito Comercial Internacional, muita gente questiona a relevância da Organização Mundial do Comércio, já que ela, por mais que ela tivesse e tenha poder de determinação ou de solução ou de decisão quanto a determinados conflitos comerciais internacionais, ela não teria a capacidade, a organização, de imposição dessas decisões. E eu digo o seguinte, se está ruim com a organização, pior sem ela. Efetivamente, na Organização Mundial do Comércio, o que nós conseguimos é dar visibilidade para o conflito. Então, qualquer espécie de barreira, seja ela tarifária, sanitária, fitossanitária, ambiental, social, porque são muitos tipos de barreira ao comércio. Então, qualquer tipo de barreira, ela pode, através da Organização Mundial do Comércio, ficar clara, ficar identificada. E a partir do momento que ficou identificada, existem sim mecanismos dentro da própria organização para buscar o cumprimento e a restrição da atuação daquele Estado que, a partir da adoção de uma política pública, restringiu o acesso ao comércio. Então, o que busca a OMC é facilidade no comércio, liberalização de comércio e restrição de barreira. Resolver os painéis, né? Aquelas disputas. E depois resolver os painéis. O ideal é que nós não tivéssemos a necessidade de painéis. O ideal é que a gente conseguisse, na multilateralidade e na negociação dos acordos, que a gente conseguisse chegar em consensos e que as partes efetivamente cumprissem esses acordos. Agora, quando não cumprem, então a gente já tem hoje um mecanismo de obrigatoriedade de cumprimento, ainda que não seja sancionador. Não é um poder sancionador com um poder de polícia que possa efetivamente determinar o cumprimento da decisão. Mas dá o direito do país retaliar. Mas dá retaliar, o direito de retaliar, dá o direito de impedir. Então, por exemplo, um dos setores, que aí não é sanitário, é fitossanitário, que eu efetivamente acompanhei quando estava no OMC, foi a discussão do algodão. E hoje nós temos resultados efetivos que acontecem com os Estados Unidos
indenizando o setor no Brasil do algodão para que o setor continue se desenvolvendo. Tem o suco de laranja, né? Também suco de laranja, então, tem vários casos que a gente realmente vê que é possível. Então eu acho assim, primeiro, a OMC é um organismo fundamental para a gente ter mais liberalização de comércio, mais fluxo de comércio internacional. E agora, especificamente na questão sanitária, eu acho que o Jesulino podia falar um pouco, porque inclusive o Jesulino está escrevendo uma tese de mestrado sobre isso, eu sou orientador dele nessa tese de mestrado, e acho que seria interessante ele falar um pouco disso aí, dessa discussão, que é relevante. Sim, complementando o que o professor Daniel falou, dentro da OMC nós temos um acordo que chama Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, que é o acordo que faz todo o regulamento para embasar essas medidas, para que elas não sejam barreiras. E para fiscalizar esse acordo, nós temos o Comitê do Acordo SPS, que é o nome do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. E nesse comitê, nós temos todo um ordenamento já pré-estabelecido para que os países, quando se sentirem prejudicados por qualquer medida que seja, que leve ao conhecimento desse comitê, e esse comitê tem a participação de todos os países signatários, e isso é debatido entre os países para que cheguem a uma conclusão se aquilo é ou não legítimo, vamos dizer assim. Para que esse procedimento seja chegado até o final, existe toda uma etapa pré-definida que se inicia com consultas bilaterais. Se, após essas consultas bilaterais, não se chega a um entendimento entre as partes, o país que se sente prejudicado faz um procedimento que a gente chama de preocupação comercial específica, que vai para o painel do comitê, onde todos os países signatários tomam conhecimento daquilo que o país está dizendo ser prejudicado e onde o país que emana a medida tem o direito também de se defender. Após as discussões, fica claro para todo mundo qual é o posicionamento de todos os países signatários do bloco. Com base nesse debate, os países tendem a tomar uma decisão, se retiram ou não as medidas. Com esse procedimento, Brasil, como outros países, tem conseguido reverter muitas medidas que, na nossa opinião, são barreiras. E isso vem facilitando muito e evitando se chegar a um painel. Por outro lado, nem todas as medidas se chegam a um consenso. E aí fica o resultado do nosso trabalho, que a gente vai tentar chegar a uma conclusão sobre essa análise. Qual seria realmente a função do Comitê SPS para esses pontos que não há consenso? Se vai para o painel como uma antecipação de provas ou se realmente só foi uma etapa da OMC para tentar sanar um problema como órgão negociador. Ok, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, a gente volta a falar sobre as barreiras sanitárias que o Brasil enfrenta na hora de exportar os seus produtos. Até já. Belo Horizonte vai ser palco do 26º Congresso Mundial de Filosofia do Direito e Filosofia Social, sob o tema Direitos Humanos, Estado Democrático de Direito e os Desafios Sociais Contemporâneos. O evento será realizado de 21 a 27 de julho de 2013 na UFMG. Informações e inscrições no site www.efeitoeventos.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre as barreiras sanitárias que dificultam a exportação de produtos brasileiros. E sobre isso, eu converso com o professor Daniel Amin e com o representante do Ministério da Agricultura, Jesulino de Souza Júnior. No bloco anterior, falávamos muito da importância da OMC nesse processo. Mas de alguns anos para cá, e a gente vê isso no desenvolvimento e na exposição do nosso país, os personagens que sempre atuaram na OMC têm mudado. Quem antes reclamava passa a ser demandado. Passa a ser demandado, né? O Brasil sempre reclamou, agora ele está sendo reclamado em outros aspectos. A OMC tem que se adaptar a isso, principalmente nas questões sanitárias? Isso também é um tema relevante, por quê? Porque a gente percebe que o mundo mudou. O mundo está em processo de transformação. Nos anos 80, quando nós víamos, final dos 80, início dos 90, que nós víamos a aceleração do processo globalizador, muita gente dizia que os países em desenvolvimento seriam aqueles que mais sofreriam. Pode até ter acontecido, sofreriam com o processo globalizador. Pode até ter acontecido, eu não vou dizer que não, eu não quero fazer análise de valor. Agora, eu quero dizer que, se analiso dados, percebo que a economia do mundo modificou nesses últimos anos e que os países em desenvolvimento, que representavam 30% da economia mundial, hoje representam 50%. Então, efetivamente, os países em desenvolvimento passaram a ser muito mais relevantes no cenário internacional do que eram antes do
aprofundamento do processo globalizador. E dentro desses países em desenvolvimento, claro, nós temos 4, 5 países que são mais relevantes, que são Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul. Efetivamente, os BRICS são os mais relevantes em desenvolvimento econômico, que eu estou sempre me referindo a crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Então, eu percebo que modificou, a estrutura do mundo modificou e a OMC passa por essa transformação. Há alguns anos a gente discutia dentro da Organização Mundial do Comércio uma tentativa de modificação de poder político dentro da OMC, de representação política dentro da OMC, e se os países em desenvolvimento algum dia teriam a capacidade de escolher ou de escolher junto com os países desenvolvidos um novo presidente, um diretor-geral para a Organização Mundial do Comércio, que viesse alguém num país em desenvolvimento, era uma coisa difícil. Hoje já é bem provável. Já está bastante palatável a ideia de ter um brasileiro como secretário-geral, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Então, bem, isso demonstra a mudança. Bom, e nesse setor específico, muito mais. O Brasil, quando eu cheguei no Ministério há 8 anos atrás e fui trabalhar no Ministério pela primeira vez, eu escutava que o Brasil era primeiro mundo no agronegócio. Eu, efetivamente, não acreditava nisso. Hoje eu tenho certeza que o Brasil, eu já fora do governo, tenho certeza que o Brasil é primeiro mundo no agronegócio. Dos 10 grandes produtos, top 10, dos grandes produtos exportados, commodities agrícolas no mundo, o Brasil é primeiro, segundo ou terceiro exportador nos 10. Então, isso efetivamente demonstra que nós temos capacidade para a chegada no mercado mundial. Nós exportamos nesse setor esse ano 97 bilhões. Nós importamos 12 ou 14 bilhões. Nós temos de superávit 77 bilhões de dólares. Balança muito mais favorável. Muito mais favorável. Agora, então, assim, efetivamente, nós conseguimos chegar. E a OMC tem que se adaptar. Tem que se adaptar a essa nova realidade, a novos atores que são mais importantes e mais relevantes do que eram, que atuam com mais premência. E nós também vamos ter que nos adaptar. Claro. E como que o governo está agindo e atuando neste novo cenário de ser mais demandado do que o demandante? Bom, o Ministério da Agricultura, ao longo desses anos, vem se adaptando para trabalhar como um país meramente exportador. Ele tem mudado a sua atuação. Uma característica do nosso Ministério foi a criação da Secretaria de Relações Internacionais, que foi criada em 2005, exatamente para tratar dessas demandas. E nós temos sido muito mais atuantes, tanto na OMC, como nos órgãos multilaterais, e muitas vezes aqueles que a gente não atuava com tanta frequência. Qual a posição do governo? É da negociação ou é direto chegar a uma decisão e, se não for favorável ao Brasil, uma retaliação? Qual é a postura, o princípio de negociação do Ministério da Agricultura? Bom, nós sempre partimos da premissa de que o diálogo é a melhor solução para qualquer problema. Então, a gente procura sempre manter o diálogo bilateral até que se esgote as negociações bilateralmente. Para partir daí, partimos para um órgão multilateral e, na última hipótese, chegar a um painel no OMC. A gente sempre busca nunca chegar no painel do OMC, porque a gente entende que, tratando-se de medidas sanitárias e fitossanitárias, sempre há um acordo, que é um princípio do acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias, a busca da equivalência entre os sistemas dos países. Então, a gente busca sempre a negociação bilateral em primeira mão. Depois disso, a gente busca as outras ferramentas que estão à disposição para o governo brasileiro trabalhar. Até porque esses processos são muito longos, né? Tem casos que demoram décadas para chegar a alguma conclusão concreta. E nesse aspecto, a gente volta para o mercado interno brasileiro dos setores que estão enfrentando essas barreiras sanitárias. Nós vamos nos ater às carnes, mas tem outros segmentos no Brasil que também enfrentam há mais de uma década, por exemplo, algodão, suco de laranja. Mas hoje em dia o grande problema está sendo as carnes exportadas pelos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Quanto mais se demora a chegar a uma conclusão, quanto mais as barreiras, aquela dificuldade do protecionismo de se criar entraves e critérios, o mercado interno sai prejudicado, né, professor? Assim, a produção efetivamente se sente prejudicada. A produção se sente prejudicada porque ela consegue ter acesso a mercados, ou tinha acesso a mercados que passaram a não ter mais. Agora, para o mercado interno, não obrigatoriamente no curto prazo. No curto prazo, nós temos a lei da oferta e da demanda, o que pode acontecer é uma oferta maior de produto, então redução de preço. Então, para o mercado interno, no curto prazo, repito, pode até não ser ruim. Agora, no médio prazo, claro que sim, porque a produção vai ser
reduzida. Quem efetivamente não consegue colocar seu produto no mercado vai parar de produzir, ou vai produzir menos, e aí produzindo menos vai aumentar o preço. Então, realmente é um problema. Sem falar no desemprego. Sem falar no desemprego, sem falar no problema para a produção efetivamente. Planejamento de produção, crescimento da atividade, investimento de capital, falta de segurança jurídica, custo de transação. Então, todos os problemas que daí advêm. Isso não tem dúvida que o problema é sério. E retomando ainda um ponto, que eu acho que é relevante, que o Jesulindo disse também, para deixar claro, a negociação ela é feita, quem representa o Brasil internacionalmente, claro, é o Itamaraty. Então, a negociação é feita via Ministério de Relações Exteriores. O Ministério da Agricultura tem aí uma atuação de auxílio técnico nessas negociações, porque são temas muito técnicos. Mas, claro, a negociação é feita, porque pode parecer, pela fala que ele fez e eu também, que a negociação é feita pelo Ministério. Não é feita pelo Ministério. Quem representa o Estado brasileiro nas negociações internacionais constitucionalmente é o Ministério de Relações Exteriores. Mas com os dados técnicos da pasta... São essenciais. Sem esses dados é impossível fazer qualquer defesa. Exatamente. Recentemente o Brasil esteve em visita oficial à presidente Dilma, Rússia, e o assunto foi o comércio internacional entre os dois países. Há uma crítica de que o Brasil deveria expandir o seu leque de produtos para exportação, a oferta de produtos, a entrada no mercado. E, claro que em pauta está a barreira em relação às carnes brasileiras. Qual o futuro dessa negociação? Bom, o Ministério da Agricultura ele sempre trabalha com essas duas pautas de exportação, que a gente chama a primeira, que é a abertura de novos mercados, que são as negociações para expandir as nossas exportações para países que antes a gente não acessava, e a outra pauta de negociação chama aquela manutenção de mercados, que são aqueles mercados que estão abertos e por algum motivo a iminência de perda daquele mercado ou dificuldades na exportação. Então, com uma crise na Rússia, que é um dos principais mercados que o Brasil tem, principalmente para as carnes, aventou-se essa questão de a gente precisar de abrir novos mercados. O que ocorre é que essas negociações já estão em curso, mas são negociações muito longas, que algumas delas já estão na iminência de se concretizar, como, por exemplo, para a carne suína, estamos na iminência de abrir o mercado do Japão e o mercado dos Estados Unidos. Dois grandes mercados que ajudaria a sanar os problemas do mercado, caso o mercado russo realmente venha a se fechar para o Brasil. E, simultaneamente, mantemos a negociação com os russos para manutenção do mercado, que é um mercado muito importante, a gente não pode perder esse mercado simplesmente do dia para a noite. Então, a gente já tem essas negociações em curso e a gente mantém essas negociações na nossa rotina de trabalho. A Rússia se tornou o destaque por conta de ser um mercado muito importante, com grandes valores exportados de carne. É o mercado mais importante para o Brasil hoje na área de carnes. E com a perda desse mercado, os reflexos na produção interna seriam, vamos dizer assim, de repercussão muito forte para o setor. Então, a gente mantém essa atenção voltada para a Rússia, com reuniões constantes. Antes da ida da nossa presidenta à Rússia, nós fizemos uma reunião técnica prévia à sua ida. Faremos uma próxima rodada de reuniões agora em janeiro, em Berlim, na Semana Verde, para que possamos superar todas essas questões com a Rússia. As negociações técnicas estão fluindo relativamente bem. Todas as questões estão sendo acordadas com os russos. Existem alguns detalhes que têm que ser acordados, logicamente. São questões muito técnicas, questão de estruturas que temos que fazer no nosso sistema produtivo, mas acreditamos que, para o início do próximo ano, todas essas questões possam estar superadas. E voltamos com a manutenção das negociações para a abertura de novos mercados. Independente de manter ou perder a Rússia, as negociações para a abertura de novos mercados, elas sempre ocorrem. O problema é que são negociações longas, que não temos um prazo para a conclusão. E aí tem um tema que, na verdade, o trabalho de qualquer apoio à exportação, ele tem que ser feito, seja governamental ou privado, ele tem que ser feito com duas frentes. Ampliação de pauta, ampliação de base e diversificação de pauta. Então, eu quero ampliar a base exportadora, que mais gente participe do processo exportador, ampliação de base, e que mais produtos sejam exportados, diversificação de pauta. E aí, assim, esses são temas, como eu disse, novos para o Brasil, recentes. A inserção nossa na economia internacional é muito recente. Então, para nós isso tudo é muito novo. O volume de exportações brasileiras, o fluxo de comércio em relação à PIB no Brasil ainda é muito baixo. Então, com isso, nós estamos começando um processo de internacionalização da nossa economia que já aconteceu de fora para dentro.
Então o mundo já internacionalizou para o Brasil. Das 100 maiores multinacionais no mundo, 98 atuam diretamente no Brasil, seja produzindo e comercializando ou distribuindo. E há pouco tempo nós começamos a internacionalizar a nossa capacidade produtiva para fora das fronteiras brasileiras. Tem pouco tempo que nós começamos a ter grandes corporações que representam de capital nacional, que têm capacidade produtiva, que têm massa e músculo suficiente para atuar no mercado internacional. Então isso para nós é muito recente. Toda ação de governo, toda ação do setor privado, da organização do setor, obrigatoriamente passa por ampliação da base, diversificação da pauta. Sempre passará, nos próximos 30, 40, 50 anos. E tem um outro tema também que eu acho que é relevante no comércio internacional, com relação às commodities agrícolas. Eu escuto com muita frequência, muita gente dizer o seguinte, mas nós estamos exportando commodities. O maior exportador de commodities agrícolas do mundo são os Estados Unidos. E nem por isso eles vão abandonar a primeira e a maior economia do mundo. Então é claro que a gente tem que continuar aprofundando e continuar sendo mais forte nisso. Agora, não podemos ser só nisso. Então nós temos que diversificar a pauta. É o grande desafio, né? É o grande desafio. É aprimorar nas outras áreas. É o grande desafio, mas nessa área a gente já consegue ser muito competitivo. Então a gente tem mesmo que brigar contra as barreiras. Por quê? Por mais que o governo às vezes diga, não é barreira, é restrição e tal, está dentro da legalidade, eu hoje represento o setor vai sempre entender o seguinte, é barreira. Está me dificultando a vida, está me dificultando acesso ao mercado. Ok. O nosso programa fica por aqui, eu agradeço a presença de vocês. E o Direito Sem Fronteiras de hoje tratou das barreiras sanitárias que têm dificultado a exportação de carnes brasileiras. E sobre isso eu conversei com o professor de Direito Comercial Internacional, Daniel Amin, e com o representante da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura, Jesulindo de Souza Júnior. Faça sugestões para o Direito Sem Fronteiras pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto na página da TV Justiça no www.tvjustiça.jus.br. E eu agradeço a presença de você aqui em mais essa edição. Até a semana que vem. Até já!